Viva, está com a Hora da Verdade. O nosso convidado é Miguel Pinto Luz, é vice-presidente do PSD e vice-presidente da Câmara de Cascais, a quem agradeço desde já ter aceitado o nosso convite. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Miguel Pinto Luz, o Presidente da República tem sido ou é foco de instabilidade ao falar semana sim, semana não, na dissolução do Parlamento? Antes de mais, muito obrigado pelo simpático convite. O Presidente da República é sempre foco de estabilidade, não de instabilidade. Quem provoca essa instabilidade não é o Sr. Presidente da República. Quem provoca essa instabilidade é um governo instável, um governo inseguro, um governo que já ultrapassou o seu prazo, do nosso ponto de vista, e que se revela estar envolto numa guerra intestina pela sucessão do atual Primeiro-Ministro e atual Secretário-Geral do Partido Socialista. É daí que vem a instabilidade, não vem do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República é instado, muitas vezes, a opinar sobre situações absolutamente inusitadas que em democracia eu não me lembro, e tenho uma vida pública já de décadas, e que não me lembro de um governo com tanta instabilidade, tanta confusão, tanta atrapalhada. E por isso a instabilidade ou estabilidade, neste caso, o único responsável é António Costa. O critério da evolução das sondagens tem sido utilizado pelo Presidente para calcular o momento ideal para haver uma dissolução, nomeadamente haver uma maioria aritmética, uma alternativa aritmética e política à direita. Concorda com esta visão, ficar dependente das sondagens? Não, já o dissemos. Compreendemos que um Presidente da República que já no decorrer do seu segundo mandato teve uma dissolução e que teve ganho de causa, porque, diga-se, após a dissolução do Parlamento teve um resultado expressivo de clarificação dos equilíbrios de governação, que tenha alguns cuidados se o tiver que fazer segunda vez. Agora, dizer que não há alternativa, como ouvimos o Sr. Presidente da República dizer, aí é que não podemos concordar de forma nenhuma. E, portanto, claramente que há uma alternativa. Em democracia há sempre alternativa e o PSD é um partido que quando está na oposição, é a alternativa óbvia e única na democracia portuguesa. Quando está na situação, é um partido responsável e, portanto, objetivamente, há uma alternativa e há um líder que se chama Luís Montenegro. Há uma alternativa aritmética e política, como quer o Presidente da República? Claramente, repare, aritmética... Porque as sondagens ainda não deram ao PSD aquele salto que o PS, nas sondagens, já teve um tombo. O PSD é que ainda não teve um salto nas sondagens. Pois, mas então estávamos a recordar ainda a última dissolução da Assembleia da República. Quando o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa dissolve a Assembleia da República há um ano, sensivelmente, pouco mais de um ano, as sondagens não davam maioria absoluta ao Partido Socialista. E não foi por esse critério que não se dissolveu a Assembleia da República. Antes, pelo contrário, dava um resultado quase de impacto técnico entre o PSD e o Partido Socialista. E, posteriormente, durante a campanha eleitoral, inclusive, tivemos, na última semana, como sabem, sondagens que deram a maioria, a vitória ao Partido Social Democrata. E, portanto, objetivamente, não foram as sondagens que decretaram a vontade ou não de dissolver a Assembleia da República. Foram critérios políticos e não aritméticos que levaram o Sr. Presidente da República à dissolução. Agora, deixem-me dizer-vos, nunca estamos aqui a falar de dissolução. O PSD não fala de dissolução. É que ainda temos sido instados, ainda ontem, no discurso do Partido Socialista na Assembleia da República, a dizer que estamos com uma ânsia enorme de chegar ao poder. Zero. Se há partido que não quis, nem fez, nem votou nenhuma moção de censura. Nem quer apresentar? Nem quer apresentar. Que é um partido do arco da governação, mas que um partido responsável, institucionalista e que respeita e pretende respeitar a persecução dos mandatos, é o Partido Social Democrata. Que diabo, temos sido um partido responsável há 49 anos desde que temos democracia em Portugal. À espera que o Partido Socialista no governo caia de podre, por assim dizer. Não, isso seria responsável da nossa parte. Isso colocar-nos-ia numa atitude quase cínica de dizer Partido Socialista que caia de podre, que corra muito mal para nós chegarmos rapidamente ao poder. Não, é exatamente o contrário. A nossa postura é uma postura séria. Não é uma postura de bota abaixo, é uma postura construtiva. Vimos no início do mandato do Dr. Luís Montenegro na questão do aeroporto. Temos visto, por exemplo, na revisão constitucional, que podíamos ter sacudido a água do capote sempre presente. No Orçamento de Estado, com mais de 200 propostas de alteração ao Orçamento de Estado que lhe foram apresentadas pelo Partido Social Democrata. Temos feito uma oposição
permanente, um escrutínio permanente, mas exigente, mas responsável. E, portanto, de maneira nenhuma desejamos mal ao país. Colocamos sempre o país e os portugueses à frente dos nossos próprios interesses. Ao contrário do que o Partido Socialista tem feito. Em que circunstância é que admitiria apresentar uma moção de censura ao governo, então? Gostamos pouco de fazer futurologia, porque eu estar a discutir isso estava a ir contra aquilo que acabei de dizer. Nós não temos discutido a dissolução. Eu estava a discutir consigo no início, no plano teórico, o que é que leva ou o que não leva Mas um Presidente da República... Mas uma moção de censura com governo de maioria absoluta não implica uma dissolução. Não, mas é um sinal político de que o PSD entende que este governo não tem condições. E por isso essa avaliação será feita. Não se faz essa avaliação por antecipação. Nem se decreta quais são as condições pelas quais iremos apresentar ou não uma moção de censura. É de facto uma avaliação política que em cada momento o PSD fará. Mas deixe-me dizer, recordemos a história e podem verificar que o PSD são raras as vezes que utilizou esse instrumento. Acha que desde a entrevista à RTP e ao público por parte do Presidente da República, que entretanto Marcelo Rebelo de Sousa já reviu a sua posição em relação à não existência de uma alternativa aritmética e política? Não sei, quer dizer, não consigo fazer essa avaliação, nem longe de mim colocar-me a fazer análise sobre aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, hoje pensa ou não pensa. E, portanto, não nos cabe a nós fazer essa análise. O que me cabe a mim fazer é... Hoje sentimos um enorme nervosismo por parte do Partido Socialista. Veja-se o discurso ontem ainda de Santos Silva, do Presidente da Assembleia da República, quase a pôr as mãos por baixo do governo. A ânsia, a vontade quase incessante de todos os membros, dirigentes do Partido Socialista, de pedirem estabilidade dos mandatos, tem que ser respeitada a democracia. Mas por que falam tanto disso? Quem fala de dissolução é o Partido Socialista. Quem fala do papão do Chega é o Partido Socialista. Já repararam que não é o PSD que fala sobre Mas o temas? nervosismo que existe do PS admite que seja mais em relação às posições do Presidente do que em relação ao PSD. Não, olha que eu acho que o nervosismo do PS vem muito... há uma dimensão genuína que vem de terem a consciência clara da podridão que reina no centro do Partido Socialista hoje em dia, fruto dessa guerra intestina. E, portanto, a fruta já caiu de podre, quase, e hoje temos uma guerra intestina. Hoje já não sabemos quem são os pedronistas, os medinistas, agora o candidato Assis, a candidata Mariana ou a candidata Ana Catarina. Portanto, já são tantos que, de facto, não temos nem rei nem roque, e, portanto, não sabemos o que vem a seguir. E, portanto, quase que dá a ideia que António Costa já tem o seu destino traçado e que todos estes jovens turcos e os jovens há mais tempo têm que definir-se e declarar quem vai ser o sucessor oficial de António Costa. E é isso, o país não pode estar em stand-by à espera que estes senhores e estas senhoras se entendam. Ou colocam os interesses nacionais, os interesses portugueses à frente dos seus próprios interesses ou não. Ou, de facto, não estão a servir bem quem os elegeu e a servir bem Portugal. Mas à direita há a percepção, visto pelo lado do PS, olhando para a direita, de que o Presidente orquestra o jogo à direita e manda no PSD. Já se percebeu que essa não é a posição clara do PSD. O PSD tem o seu ritmo, tem uma independência total do Sr. Presidente da República, como é óbvio. Dir-me-á, há alinhamento sobre a visão de país que temos. Marcelo Rebelo de Sousa foi Presidente do PSD, hoje é independente, por exemplo, como deve ser. Agora, é natural que haja uma visão de país, mas o Presidente da República não cabe ao Presidente da República ter uma visão de país e influenciar a governação no seu dia-a-dia. É, de facto, o tal equilíbrio, o tal fiel da balança. Mas, por exemplo, o Presidente da República pediu uma demarcação clara do PSD sobre o Chega e, passado dois ou 3 dias, o líder do PSD vai dar uma entrevista para falar sobre a posição do Chega. Pediu? Não vi. Não assisti, não li, não ouvi. E não estou a meter a cabeça debaixo da areia. De facto, não ouvi esse pedido do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. E a entrevista não foi dada por esse motivo. A entrevista foi dada na sequência de um conjunto de entrevistas e acho que foi uma entrevista muito clarificadora, não só sobre este tema. É claro para si que o Presidente da República daria posse a um governo de PSD Chega? No seu livre-arbítrio e na sua liberdade, o Sr. Presidente da República tomará a decisão que entender na altura de vida. O Presidente do PSD que já foi muito claro sobre isso. O Presidente do PSD, por 2 oportunidades, aliás, não só 2, várias oportunidades, só ouviu quem quis, disse: um governo liderado por Luís Montenegro, não haverá espaço
para partidos ou políticos com visões extremistas, xenófobas, racistas, populistas. Isto é mais do que óbvio. Portanto, é claro clara essa mensagem. Isso quer dizer que, por exemplo, se André Ventura e o Chega se moderarem, aí já há cabimento ao Chega para entrar num governo do PSD. Só quer dizer isto que Luís Montenegro disse. Nem mais, nem menos. Tudo o resto já estamos a especular e estamos a fazer outra coisa. Não estamos a servir a democracia. Porque se repararem, aquilo que aconteceu ontem na Assembleia da República, tivemos um partido com 12 deputados que condicionou o debate todo na Assembleia da República, mas pior, condicionou o debate todo nos mídias. Os seus colegas, os vossos colegas, foram absorvidos por um partido de 12 deputados. Portanto, estamos a fazer um mau serviço. Eu gostava de 49 anos depois de termos democracia em Portugal, que ontem tivéssemos discutido naquele areópago porque que o SNS não funciona, porque que a escola pública hoje não garante mobilidade social. Esses eram os problemas que Abril não foi ainda concretizado, que não concretizaram ainda Abril. Eram esses que devíamos ter discutido ontem. Não. Tivemos 2 horas de sessão, onde tivemos só a falar que a democracia está em causa. Mas a democracia está em causa onde? Por existir um partido imberbe, imaturo, que toma aquele tipo de atitudes. É por isso que a democracia está em causa. Quando 80% ou 90% dos portugueses são claramente em prol de partidos moderados e diferentes na sua forma de estar e atuar na Assembleia da República, com um respeito diferente pelas instituições, eu não percebo onde é que a democracia está em causa. A democracia pode estar em causa, e sim, por termos hoje um partido com maioria absoluta que confunde maioria absoluta com poder absoluto, que confunde o exercício de uma maioria absoluta com o próprio partido, que tem uma rede clientelar que se alimenta e já tentacular, que agarra ao Estado nas suas diferentes dimensões. E isso sim coloca a democracia em causa. Agora, focalizarmos todo o debate da democracia portuguesa à volta de um partido, de um pequeno partido da democracia portuguesa, parece-me absolutamente redutor. E sim coloca em causa a democracia. Então deixa-me perceber, para si o Chega é um partido racista e xenófobo? Para mim o Chega tem demonstrado, como lhe disse, atitudes radicais, populistas, extremistas, que não servem aquilo que Portugal hoje precisa. Nem agora, nem nunca. Portugal é um país moderado, Então, é um país mas o tolerante. registro que não é um diz país... que é xenófobo e racista, portanto, Sabe porque é que não digo? se aplica ao Chega a frase de Luís Montenegro. Não cabe a mim fazer essa avaliação. Sabe a quem é que cabe? Porque o Luís Montenegro disse essa frase no contexto que a disse. Eu percebo que esteja a tentar dar a volta, mas deixe-me fazer o seguinte. Se entendermos que o Chega é um partido racista e xenófobo, eu convido-as a instarem o Tribunal Constitucional a tomar uma decisão, de uma vez por todas, que tomem uma decisão. Aliás, já houve dezenas de queixas, como sabem, no Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional teve uma leitura diferente daquela que nos estão aqui. Agora, não me cabe a mim fazer essa leitura, eu não sou o Tribunal Constitucional. Eu sou vice-presidente de um partido que quer ser alternativo e que já é alternativa, que tem um projeto diferente, humanista, integrador, tolerante, que é a nossa imagem de marca. E é a nossa história, esse legado que nós honramos. Não honramos o nosso legado, estar a discutir o Chega daqui para a mão e permanentemente. Não, eu não quero discutir o Chega. Eu quero discutir os problemas de Portugal. Mas Portugal está tão bem assim que possamos nós perder tempo com entrevistas públicas, com sessões na Assembleia da República, com debates televisivos, sempre a discutir o Chega. Parece que Portugal está bem. Parece que a escola pública está bem. Parece que a saúde está bem. Parece que a justiça está bem. Parece que a segurança social está bem. Não está. O país está doente. Os portugueses querem mais. Os portugueses anseiam mais. E deixa-me dizer outra coisa. E o nosso discurso no PSD não é contra quem votou Chega. É contra os dirigentes do Chega que têm tido estas atitudes quase em episódios infanto-juvenis, como assistimos ontem. Agora, os eleitores do Chega, nós não nos apontamos o dedo. Eles votam hoje Chega, e sabemos, todos os estudos de opinião o dizem, vêm eleitores para o Chega de todos os partidos, até do Bloco de Esquerda. Por alguma razão é que nós, partidos moderados, do arco da governação, não estamos a ser capazes de passar a mensagem mobilizadora, transformadora da sociedade. Estamos a fazer qualquer coisa de mal. E essa autoanálise temos que fazê-la. Nós, partidos, mas vocês, mídia, também terão que fazer. Porque ontem, como lhe disse, houve aquele protagonismo excessivo daquele partido, com o show-off, com o tal episódio infanto-juvenil, como tive a oportunidade de dizer há pouco, mas depois não ficou por aí. Saímos do espaço da Assembleia da República e o Presidente do Chega, ou não sei se é Presidente, se é Secretário-Geral, não faço a mínima ideia como é que o Chega é governado internamente, vem cá para fora e faz um comício. Que se verificarem, tinha meia dúzia de pessoas à frente, nem mobilização grande de sociedade. Portanto, faz do Chega um partido maior do que ele de facto é.
mas teve outra vez tempo de antena em todas as televisões, todas as rádios, aquele comício à porta da Assembleia da República. E, portanto, tal e qual como nós, partidos moderados, temos que fazer uma análise. O que é que estamos a fazer de mal para as pessoas deixarem de acreditar em nós e escolherem e serem... partidos como os chega extremistas, destinatários desse descontentamento, os mídias e a sociedade também têm que fazer essa análise, do nosso ponto de vista. André Ventura e o Chega não são assim nenhum bicho-papão, mesmo que nas sondagens que estamos agora a ver representem uma subida consolidada na percentagem de intenções de voto. Acabei de o dizer. É preocupante que um partido extremista, populista e com as posições que o Chega tem vindo a crescer e a solidificar a sua posição. É preocupante. E que os partidos ditos moderados têm que perceber o que é que está a acontecer. Não estão a entregar às pessoas nem as respostas que elas querem, nem a ação política que elas querem. Para mim é óbvio isso. E se o PSD, mais à frente, precisar de criar uma maioria para governar e só tiver o Chega para se virar? Eu percebo que vai continuar a dar as voltas todas que quiser. Eu acho que o tema é do que, Chega... na Madeira, por exemplo, vamos ter agora eleições e não é garantido que mas a Madeira, haja uma maioria absoluta, tem autonomia. A Madeira e os Açores, como sabe, o PSD tem autonomia total e, portanto, terá que perguntar aos órgãos dirigentes do PSD Madeira e do PSD Açores. E, portanto, nessa altura terá a oportunidade de perguntar ao Miguel Albuquerque aquilo que quer fazer ou não. Aqui, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Há um fiador político de André Ventura. Esse tem um nome. Chama-se António Costa. Há um homem que neste caso é Primeiro-Ministro de Portugal e Secretário-Geral do Partido Socialista, que lhe interessa muito manter, alimentar André Ventura. Chama-se António Costa. E depois todos a sua entourage. Santos Silva, que ainda hoje tornou público, vai impedir André Ventura e o Chega de fazerem as viagens oficiais. Não sei que interesse é que tem ou que não tem, mas é continuar a colocar no debate. Continuar a colocar, a pautar no debate essa preocupação permanente. E, portanto, continuemos nesta senda e vamos continuar a ver este espetáculo degradante na Assembleia da República que temos visto. Portanto, o Dr. Santos Silva tem tem tido aquela atitude paternalista de colocar o Chega na ordem. Até agora não conseguiu. E, portanto, se não consegue, se calhar não é o homem certo para o cargo, se não consegue pôr ordem. E, portanto, continua a fazer aquela atitude histriónica de mostrar grande vontade de pôr o Chega na ordem. Não o conseguiu. Eu acho que não é isso que ele, no fundo, quer. Ele, no fundo, quer continuar a ter o Chega no centro do debate. Voltando à pergunta... Porque o fiador político do Chega chama-se António Costa. O Partido Socialista quer muito manter o debate nessa discussão. Nós não vamos dar mais para esse peditório e, portanto, temos pena, mas queremos discutir aquilo que de facto interessa aos portugueses. Mas voltando à pergunta da Susana, a minha dúvida é, na recente entrevista, Luís Montenegro disse que nas europeias o natural seria cada partido concorrer sozinho. Por isso eu pergunto-lhe sobre as legislativas. Indo cada partido sozinho às europeias, como é que vê as legislativas? Nessa altura já pode haver uma coligação pré-eleitoral, por exemplo? Eu estou a perguntar sobre política de alianças. Mas isso é algo que primeiro é discutido internamente nos órgãos certos e depois discutimos nos Mas uma mídias. vez que o Presidente falou sobre isso, eu presumi que essa reflexão já começou a ser feita. Para um dos temas. E, portanto, não sou eu que vou antecipar as legislativas, que nem sabemos quando é que elas são. Podem ser só em 2026. E, portanto, é algo que é absolutamente extemporâneo estarmos a discutir essa política de alianças. Nas europeias, sim, que são as próximas, e, portanto, o Sr. Presidente do Partido já foi claro nessa posição. Depois das europeias, o partido podia clarificar-se totalmente em relação a essa política de alianças? Não é depois das europeias? O que é isso? Depois das europeias, as europeias são em 2024. As legislativas são em 2026, segundo o calendário normal. E nós vamos definir políticas de alianças 2 anos antes de... Mas eu acho interessante que se peça ao PSD coisas que não se pede, por exemplo, ao Partido Socialista. Eu não vejo nenhum colega vosso a perguntar ao Dr. Costa se pretende ou não pretende fazer alianças com o Bloco e com o PC a 4 anos ou 3 anos de antecedência. Isto, que diabo? Então nós temos os nossos timings e neste momento estamos muito preocupados em apresentar aos portugueses um projeto alternativo e temos vindo a fazer e temos vindo a liderar a agenda. Nos últimos 10 meses, claramente o PSD tem liderado a agenda, por muito que queiram dizer que não o temos liderado. Temos liderado. E gostava muito de discutir sobre isso nessa entrevista. Não teme que o Chega a uma posição próxima eleitoralmente do PSD? Pergunto isto porque o Presidente da República disse que não se ficava confortável se chegasse aos 20%. Eu também
tenho a liberdade de não continuar a responder perguntas sobre o Chega. Então deixa-me fazer outra pergunta que não tem a ver com isso, que é, na mesma entrevista, Luís Montenegro diz uma coisa que pareceu-me que foi a primeira vez que eu ouvi, que foi: se ficasse em segundo lugar nas legislativas demitia, porque entendia que um segundo lugar em legislativas é uma derrota e, portanto, demitia-se. Isto é uma posição que é partilhada pela direção, pelos vários dirigentes do PSD, também concorda? Ou seja, se houver uma maioria de direita, mas o PSD não for o partido mais votado, for o segundo, mas houver uma maioria de direita, não haverá formação de governo por parte do PSD? O ato de demissão ou não de um líder do partido não cabe a uma direção de partido. Cabe a um homem, neste caso a Luís Montenegro. E, portanto, Luís Montenegro mostra um enorme desprendimento que falta muito na política portuguesa. Luís Montenegro tem a ambição clara de governar o país, de ser Primeiro-Ministro de Portugal, mas também tem a humildade de dizer aquilo que disse. E, portanto, é com enorme satisfação que vejo hoje um líder do partido, do PSD, com esse desprendimento. Está a dizer que se isso acontecer, depois o partido pede-lhe para ele ficar e ele pode voltar atrás. No passado nem sempre tivemos esse desprendimento e hoje temos esse desprendimento e é bom termos clarificado por um líder do partido que diz, ao contrário, por exemplo, do Dr. Costa, que perdeu eleições e que quis agarrar, esse sim, com enorme vontade, a qualquer custo, a partidos extremistas, de esquerda, porque temos extremismo. Acha que o PSD não pode fazer isso? Não... Temos extremismo e populismo tanto à esquerda como à direita. E ele sim aliou-se a partidos extremistas de esquerda. Os portugueses não vão admitir outra vez um governo liderado pelo partido que não seja o mais votado? Os portugueses não vão admitir. Quem tem que admitir é o Presidente da República e a Assembleia da República, não são os portugueses. Os portugueses votam. E, portanto, cada elemento constituinte do edifício, não, como o Luís Montenegro diz que há um momento em que os portugueses são chamados a votar. Depois, a seguir, temos uma Assembleia constituída e nessa liberdade a Assembleia encontrará uma solução que apresentará ao seu Presidente da República. Este é o movimento, esta é a orgânica. E este Presidente da República acha que daria seguimento a uma solução dessas? Isso tem que perguntar ao Sr. Presidente da República. Há bocado fiquei com uma pergunta pendurada sobre, no caso de dissolução do Parlamento, se existir e se as eleições legislativas forem de facto antecipadas e se o resultado confirmar depois uma vitória do Partido Socialista, conclui-se que aí não havia razão para convocar eleições e dissolver o Parlamento. Aí o Presidente da República pessoalmente devia fazer o quê? Concluindo que ele próprio tinha convocado as eleições, deve demitir-se ou que conclusões é que deve tirar daí? Mais uma vez estamos a fazer uma análise, do meu ponto de vista, errada. Portanto, respeito. A dissolução, não dissolução, é uma análise política do Sr. Presidente da República. Não é uma prova oral que depois o Sr. Presidente da República, se tiver razão, o partido vencedor é o PS ou o PSD ou isto ou aquilo. Não! Repare uma coisa. Mas é que neste caso já seria uma segunda dissolução. E a questão que se coloca é, nós podemos dar razão ou não, é que uma análise política que o Sr. Presidente da República tem que fazer em cada momento. Um governo pode ter necessidade de ser relegitimado para exercer o poder. E, portanto, por várias razões, por estar deslaçado, por estar dividido, por o próprio Partido Socialista que suporta o governo estar dividido, e o Partido Socialista está a comemorar 50 anos. E eu nunca tinha visto um partido a comemorar 50 anos no nosso aniversário. Geralmente, toda a gente diz bem de nós. Mas eu nunca tinha visto isto. Um partido a fazer 50 anos e os dirigentes mais históricos todos a dizerem que o partido já não existe, que se desviou da sua matriz ideológica, que está destruído, que está tomado. Bem, eu fiquei pasmado com aquilo que assisti na última semana. De entrevistas, de tweets, de opiniões. E, portanto, eu fiquei pasmado. E, portanto, nem no PSD, que é tido como o grande partido onde normalmente tem muitas opiniões e muita gente contra os seus líderes, eu nunca tinha assistido. Porque este é um momento de aniversário, mesmo nos 40 anos do PSD eu nunca assisti. Sim, mas houve momentos, não de aniversário, mas vemos lá momentos também animados todos, do PSD. Vimos os anteriores líderes todos ao lado do líder do PSD quando nós comemoramos o nosso aniversário. Aqui não. Comemoram 50 anos, uma data histórica, e vêm, eu diria, dezenas de dirigentes históricos do Partido Socialista a dizer que o partido já não existe. E, portanto, de facto, isto, há que questionar, então, se não existe, o que é que temos que fazer. E, portanto, a dissolução pode ser simplesmente para haver um processo de auscultação novamente dos portugueses
E os portugueses, sim, esses são soberanos, porque estão acima do Presidente da República, estão em cima da Assembleia e dos partidos. Esses, sim, quem acredita na democracia deve depositar total confiança nos portugueses, tomarão uma nova decisão, que pode ser dar outra vez ganho de causa ao Partido Socialista, como o contrário. Em relação ao Partido Socialista, e até retomando o que estávamos a falar há bocado, entendo com tudo o que se está a passar que Pedro Nuno Santos e Fernando Medina, que estão sempre na calha como potenciais sucessores de António Costa, considera que se estão a tornar ativos tóxicos para o próprio Partido Socialista? Uma espécie de José Sócrates por antecipação? Acima de tudo, ativos tóxicos para o país. Quer dizer, não, as trapalhadas, os casos, o conviver mal com a verdade, a impreparação, a ligeireza com que estes protagonistas e outros, não são os únicos, gerem a coisa pública no mínimo, arrepiante para qualquer português médio. Acha que estão ao nível, neste momento, politicamente, do que foi o José Sócrates? É comparável? Repare, José Sócrates não teve estes casos enquanto era Primeiro-Ministro, não é? Portanto, o José Sócrates, todos os casos são posteriores. E, portanto, foram aparecendo ao longo do mandato, como Primeiro-Ministro. Basicamente foi um caso ao longo do mandato. Agora, casos destes, mais de uma dezena de demissões, ministros a contradizerem ministros, de manhã dizerem uma coisa, à tarde dizerem outra, não quererem partilhar documentos, recusar uma maioria que recusa sistematicamente a audição de governantes na Assembleia da República. Não me lembro. Desculpem, eu não me lembro. Não me lembro nas maiorias absolutas de Cavaco Silva, não me lembro na maioria absoluta de José Sócrates, não me lembro. É a primeira vez em Portugal que há constantes obstáculos a serem colocados a um escrutínio saudável da governação. A esconderem, a dizerem que não se lembram, que não ouviram, que não sabem. Acredita então, na última justificação da Ministra Vieira da Silva sobre o parecer? Claro que não, agora é semântica. Eu pergunto, o que é que estes senhores e estas senhoras estão a fazer? Não falam entre si, não há comunicação dentro do governo, não há coordenação. Eu não percebo, de facto, o que é que está a acontecer. Eu nunca vi tamanha desgovernação neste país, em Portugal. Então, e considera que isso colabora para o regular funcionamento das instituições? Quer dizer, não é critério? Como já sinalizámos, estamos extremamente preocupados e exigimos respostas do Sr. Primeiro-Ministro e exigimos que o Sr. Primeiro-Ministro ponha ordem na casa. Ponha ordem naquele quase colégio, naquela escola primária, porque de facto temos uma enorme imaturidade no governo, temos uma enorme incapacidade de gerir dossiês importantes da governação de forma séria, adulta e competente. É isso que hoje temos no governo português e nós temos que dizer basta. De uma vez por todas, coloque ordem na casa, coloque ordem nos seus ministros, coloque ordem no Partido Socialista, coloque ordem no seu grupo parlamentar e governe. Foi para isso que foi eleito há um ano, é para isso que os portugueses votaram em si. Governe. Nós estamos cá para fazer o escrutínio da sua governação. Ora, hoje nem conseguimos fazer o escrutínio da governação, porque não há governação, não há decisões. Há PowerPoints atrás de PowerPoints, mal amanhados, que agora já nem têm o cuidado de manter uma imagem gráfica comum, porque todos os PowerPoints que saem todos os dias são todos diferentes, e vocês também têm a mesma dificuldade que nós em interpretar aqueles PowerPoints, são propaganda pura e dura, e estou a medir as palavras, propaganda pura e dura, que geralmente não correspondem em nada com o resultado final. Portanto, há um anúncio, há um PowerPoint, e depois quando vamos concretizar, os processos são completamente diferentes e nada tem a ver com aquilo que foi apresentado inicialmente. Ainda no seguimento disso, a Mariana Vieira da Silva disse em entrevista à RTP, creio, que nos próximos dias vão ser enviados documentos à Comissão Parlamentar de Inquérito. Que documentos é que o PSD espera ver entregues, visto que não há o tal parecer jurídico? Segundo a Ministra, não se trata de um parecer, tratam-se de documentos jurídicos. Eu não sei o que é que isso é. Eu também fiquei de boca aberta a ver uma ministra de um governo deste país dizer que não é um parecer, tratam-se de documentos jurídicos. Eu anseio por ver que documentos são esses. Não percebo se era tão fácil assim, porque é que não o fizeram lá atrás, porque é que estavam a esconder. E hoje ficámos a saber que, pelos vistos, esses documentos também andaram a circular pela TAP e pela Par Pública e por aí fora. Portanto, eram tão secretos, tão importantes para defender o interesse do Estado, que não podiam ser mostrados. E agora, de repente, já podem ser mostrados. Não são pareceres, são documentos jurídicos. E, portanto, foi uma questão de semântica. Não houve descoordenação nenhuma no governo. Não houve duas ministras a dizerem
que era um parecer, e depois houve um ministro das Finanças a dizer que afinal não era parecer nenhum e que foi um documento jurídico que foi pedido a uns juristas que servem o governo. Manifestamente foi uma atrapalhada em cima de atrapalhada e já chega a atrapalhadas. Estamos a um ano também das eleições europeias. Apresentar de novo Paulo Rangel como cabeça de lista não será viável, já fez várias campanhas como cabeça de lista. Será Rui Moreira? Bem, estamos a fazer antecipação também e prognósticos. Eu hoje estou aqui como vice-presidente do PSD, portanto não me cabe fazer essa antecipação. E, portanto, fez uma análise. Eu não estou aqui para fazer análise, eu estou aqui para dar a posição do partido. Hoje temos um grupo parlamentar no Parlamento Europeu com uma muito boa representação, está a fazer um trabalho excelente, aliás, é um grupo bastante ativo desse ponto de vista. A seu tempo escolheremos o nosso candidato e os nossos candidatos ao Parlamento Europeu e, portanto, a seu tempo essa discussão será feita dentro do PSD. Eu pergunto Rui Moreira porque o próprio não esconde. Já falou sobre isso e, portanto, não esconde a sua vontade. Isso tem que perguntar ao Dr. Rui Moreira, ao Presidente da Câmara do Porto. Ao PSD, cabe, no momento certo, escolher quem vai ser o cabeça de lista ao Parlamento Europeu e quem vai constituir a lista. Porque é tão importante como escolher o cabeça de lista, escolher a lista, uma lista capaz, como hoje temos no Parlamento Europeu, para manter esse legado histórico de sermos um partido com muita intervenção, com muito trabalho de qualidade no Parlamento Europeu e, mais do que isso, com um peso específico junto do Partido Popular Europeu, também desproporcional positivamente em relação à dimensão do país. Sinal que os nossos quadros fazem bom trabalho no Partido Popular Europeu. E se o PS não ganhar as eleições europeias, acha que isso seria motivo para a demissão do governo? Lá está, o Sr. Presidente da República terá que fazer uma avaliação política nesse momento, como no passado tivemos outras situações dessas e, portanto, agora, devo-lhe dizer... Não, mas eu estou a falar de demissão do governo. Eu sei. O Sr. Presidente da República é que tem que fazer essa análise. Agora, deixe-me dizer-lhe, foi com enorme espanto, que ontem também assisti ao Sr. Primeiro-Ministro, fazer uma análise que quando o primeiro-ministro deste país era José Manuel Durão Barroso, também perdeu as eleições com um resultado histórico e não foi essa a razão. Portanto, esta vontade do seu primeiro-ministro ter que justificar tudo, ter que pedir ajuda e agarrar-se a todas as boias de salvação, ao Dr. Santos Silva, à Dra. Mariana, ao Dr. Medina, e agarra-se a todas as boias de salvação, ao Dr. Ventura, agarra-se a todas. Atenção que no passado não demitiram, não dissolveram uma Assembleia com um resultado péssimo nas europeias. Façam o mesmo que fizeram aos outros senhores. Portanto, esta ânsia mostra uma enorme fragilidade, uma enorme preocupação interna no Partido Socialista, o que diz bem aquilo que disse no início. O Partido Socialista e o Governo vai sem reino nem roque. Gostava ainda de explorar um bocadinho as relações atuais do PSD com o Presidente da República, porque nem sempre tem caminhado lado a lado e o PSD é sabido que se tem irritado um pouco com as posições do Presidente da República. Qual é que é a relação neste momento com o Presidente da República? Se... Enfim, o PSD já encaixa melhor o estilo muito próprio de Marcelo Rebelo de Sousa relativamente ao PSD. Primeiro desconheço em absoluto esse descontentamento que tem existido. E, portanto... Há pouco falámos de algo em que não estiveram a par e passo na questão da alternativa política e aritmética. Não, mas isso não configura desconforto. Isso configura termos opiniões diferentes. E só demonstra que eu tinha razão quando há pouco vos disse que há dependência entre o PSD e o Presidente da República. Portanto, há pouco perguntaram se existia uma dependência entre estas duas entidades. Agora estou-vos a dizer com o exemplo claro. Mas isso não é o que lhe estou a perguntar. Não, estava a perguntar se havia desconforto. Não houve desconforto nenhum. Não, desconheço em absoluto esse desconforto. Depois, como é que estão as relações? No plano pessoal estão ótimas. Como sabe, eu conheço o Presidente da República há muitos anos. Somos conterrâneos, vivemos os dois no mesmo conselho e, portanto, conheço há muitos anos. O Dr. Montenegro também conhece o Presidente da República há muitos anos. Portanto, as relações são ótimas. Agora, o Presidente da República, o PSD é o PSD. E, portanto, hoje, o Presidente da República não é militante do PSD, não representa o PSD, isto é o mais alto no Estado da Nação. O PSD concorda sempre com o que o Presidente da República tem dito? Não concorda sempre, mas isso não configura, como lhe digo, desconforto.
Porquê é que nós temos que estar desconfortáveis quando temos opiniões distintas? Eu não concordo com tudo o que disse e não estou desconfortável minimamente de estar aqui consigo a ter esta amena cavaqueira neste princípio de tarde. É ótimo, é bom, é saudável e, portanto, o Sr. Presidente da República tem uma opinião, nós temos outra, mesmo quando o Sr. Presidente da República era Presidente do PSD, eu nem sempre concordei com o Sr. Presidente da República. E, portanto, isso não configura desconforto, configura viver bem em democracia, viver bem e conviver bem com a diferença. E, portanto, o Sr. Presidente da República, a dada altura, disse que não via ainda uma alternativa clara no arco da democracia portuguesa. Nós sinalizámos de uma forma clara que somos alternativa. E já explicámos porquê. E acho que as sondagens têm sido cada vez mais claras que somos, que os portugueses olham para nós como alternativa. Há 10 meses consecutivos que o PSD tem vindo a consolidar, paulatinamente, mas não temos eleições marcadas. Para todos os portugueses, para os portugueses comuns, temos eleições em 2026. E, portanto, o PSD está a fazer o seu trabalho, teve a organizar a casa, houve uma mudança do governo interno dentro do PSD e, portanto, está a haver um trabalho de consolidação dentro do PSD, porque herdámos um PSD de uma liderança diferente, a qual respeitamos, mas que tínhamos divergências claras na forma de gerir o PSD. E esse trabalho teve que ser feito e está a ser feito. Tivemos que ir para o terreno e o Presidente do Partido tem estado uma semana por mês no terreno, a ouvir, a escutar, a sentir, a cheirar, a ver Portugal mais profundo, Portugal real. E é assim que se constrói alternativas. Não é só com soundbites e parangonas. Constrói-se alternativas ouvindo e estando ao lado dos portugueses, os problemas reais dos portugueses. E é isso que o PSD tem feito. E internamente, como é que esta direção, eu creio que foi eleita há um ano, o Congresso foi há um ano, se não me falha a memória, sensivelmente, mais mês, menos mês. Luís Montenegro integrou na direção várias sensibilidades, incluindo a sua, a de Paulo Rangel, como vice-presidentes. Estão sempre todos de acordo? Não. Por isso é que somos um partido interessante. E somos grandes precisamente porque nem todos partilhamos as mesmas opiniões. E, portanto, é nessa multiplicidade de formas diferentes de olhar para a sociedade que o PSD é grande. Por isso é que é aquele jargão que se utiliza, o catch-all party. Mas isso antigamente causava... Temos tendências. Há uns que são mais liberais. Olha, como é sabido, eu sou mais liberal nos costumes, sou menos liberal, por exemplo, do ponto de vista económico. Acho que o Estado tem que ter aqui um papel regulador forte. E, portanto, sou mais social-democrata, se quiserem, nessa dimensão. Cada um de nós tem uma opinião diferente. Agora, comungamos de um grande caldo comum à social-democracia à portuguesa, onde colocamos muita ênfase na dimensão humana da governação, na preocupação de estabelecer igualdade de oportunidades para todos os portugueses, não tendo aqui qualquer tipo de espartilho ou de capricho ideológico ou qualquer dogma em relação à iniciativa privada. Convivemos bem com a iniciativa privada, convivemos bem com o terceiro setor fervilhante, que foi uma dádiva de Abril. Temos hoje IPSS, misericórdias, que trabalham em complemento com aquilo que o Estado não é capaz de prever. E, portanto, esse é o PSD grande. E é nessa diferença que nós construímos. E deixe-me dizer, foi com enorme satisfação que recebi o convite por parte de Luís Montenegro, porque ele, desde logo, mostrou ser magnânime na vitória e foi buscar as várias tendências. Porque o partido também estava muito dividido nessa altura. Mas fez essa divisão já não existe, a divisão dentro do partido. Eu não faço ideia se existe ou se não existe. Não. Mas deixe-me dizer-lhe, é precisamente. Mas isso é um espelho da liderança. Foi capaz de perceber e de fazer o diagnóstico real do PSD naquele momento e de sentir que era preciso ir buscar e alargar. Depois era preciso outra coisa. E isso também. Eu acho que não lhe cabe a ele fazer isso, mas cabe-me a mim dar este testemunho. Teve uma enorme preocupação de respeitar o passado. Não ouvimos Luís Montenegro fazer tábua rasa daquilo que foi a liderança de Rui Rio. O PSD é o mesmo, só há um PSD, não há o PSD de Rui Rio, de Luís Montenegro, de Manuel Ferreira Leite ou de Pedro Passos Coelho. O PSD é o mesmo. E, portanto, teve respeito por decisões. Olha, desde logo no caso do aeroporto. Como sabe, o PSD há 7 ou 8 anos teve uma posição no governo de Passos, do qual eu fiz parte do último governo de Passos Coelho, do Dr. Passos Coelho, onde apontávamos o novo aeroporto para uma localização no Montijo. E, como sabemos, o Dr. Rui Rio tem uma opinião diferente e achou que tinha que haver outra vez uma discussão e colocou Alcochete e outras localizações. O Dr. Montenegro podia ter vindo, tábua rasa novamente daquilo que o Rui Rio fez. Não, teve respeito por aquilo que o Rui Rio fez e continuou nessa senda e colocou-se ao lado da solução, ao lado dos portugueses. E hoje, pela primeira vez em 60 anos, temos um estudo claro, que vai ser concluído até ao final deste ano, onde todas as localizações poderão dizer, agora são muitas,
veremos amanhã quantas é que serão a tal lista final que serão apresentadas, mas pelo menos não há um português que possa vir dizer daqui para a frente, ou um partido, que todas as localizações não foram estudadas em competição saudável entre elas. Porque até hoje, os tais 70 milhões de euros que se gastaram em estudos, nunca houve essa visão de estudar todas em conjunto. Quando queríamos a OTA, estudava-se a OTA de forma a apontar a OTA. Quando queríamos Rio Frio, estudávamos Rio Frio para ir para Rio Frio. Quando queríamos o Montijo... Portanto, pela primeira vez neste país, se está a estudar de forma livre, com uma comissão independente, e isso deve-se a quem? A Dr. Luís Montenegro, então, respeitando o legado do partido. Perguntar-lhe uma coisa. Se esse acerto que se verifica agora dentro do desacerto entre essas diversas sensibilidades, se isto é para sempre, se é eterno. Porque para o ano, por exemplo, vamos ter eleições internas no PSD, não é? Creio que é o ano ordinário para termos eleições no partido. Nessa altura não haverá, provavelmente, um candidato alternativo ao Dr. Montenegro. Mas e depois? Vai ser sempre um mar de rosas? Se o partido for sempre um mar de rosas e não existir alternativa, quer dizer que o partido está de facto morto. E, portanto, o partido é bom que existam essas alternativas internas entre o partido. Que elas brotem, cresçam e termos essa visão múltipla. E o Dr. Miguel Pinto Luz considera-se uma alternativa, não para já, mas para o futuro, entre outras? Eu convivo muito bem. Eu, no momento certo, decidi candidatar-me à liderança do PSD quando ninguém esperava. E, portanto, sou muito livre desse ponto de vista nas minhas tomadas de posição. Mas também sou muito leal e convicto nas decisões que tomo. E tomei a decisão de aceitar, de facto, estar nesta equipa do Dr. Luís Montenegro porque senti que o partido precisava. Há muito. O partido tinha demasiadas feridas internas, construídas e alimentadas ao longo de muitos anos. E tínhamos que ter um momento de catarse interna e de juntar outra vez a família social. É uma questão de sobrevivência, quase. E, portanto, é com uma enorme satisfação que hoje faço a avaliação deste último ano, por todas as razões que lhe disse. E, portanto, revejo-me muito na liderança do Dr. Luís Montenegro e não é ser leal porque gosto de ser leal. Sou leal porque acredito convictamente naquilo que é a liderança do Luís Montenegro e acredito convictamente que ele, mais cedo do que mais tarde, será Primeiro-Ministro de Portugal. E, portanto, e com isto tirem as leituras que quiserem, mas mais cedo do que mais tarde será Primeiro-Ministro de Portugal, contra tudo aquilo que têm vindo a dizer sobre ele. Só uma questão agora. Pedro Santana Lopes ofereceu-se para ser candidato presidencial. Teria o apoio do PSD? Não houve nenhuma reação? Ou vão ficar à espera para saber qual é a vontade de Pedro Passos Coelho, por exemplo? Não. As eleições presidenciais vivem muito da vontade própria de cada um. Mas portanto, a vontade de Santana Lopes já se conheceu. Já se conheceu. A dos outros há de se conhecer. E, portanto, no seu tempo certo, não é o PSD que lança um candidato. Isso não existe em democracia, nem existe no nosso modelo. Noutros modelos pode existir. No nosso modelo não é assim. Mas é um anjo líder partidário a dizer que gostava de ser candidato. E houve um grande silêncio. No nosso modelo, aguardemos para ver quais são as personalidades que manifestam vontade de serem candidatas ou sinalizam mesmo essa candidatura. E depois o PSD tomará uma decisão sobre essas candidaturas em presença. Portanto, não cabe a nós invertermos esse ónus. Então, mas esse ónus agora é de cada um dos portugueses que queira, na sua liberdade, ser candidato. Mas causou embaraço no PSD esta abertura de Pedro Santana Lopes? Nenhum. Aliás, o Dr. Pedro Santana Lopes há anos que o conhecemos e, portanto, é um homem que sempre mostrou muito claramente as suas ambições, as suas vontades. Também sempre foi um homem livre e nessa sua liberdade sinalizou essa vontade de ser candidato. Portanto, fará esse movimento ou não, cabe a ele decidir. O PSD, no seu tempo próprio, depois de todos os candidatos e possíveis candidatos se apresentarem, tomará uma decisão ou não. Também pode acontecer o PSD dizer assim, não quero tomar posição em relação, enquanto partido, formalmente, para apoiar o candidato A, B ou C. Também pode acontecer, já no passado aconteceu. O Partido Socialista fez isso nas últimas eleições presidenciais e, portanto, porquê que queremos agora inverter o ónus? E arrependeu-se? Não sei se arrependeu. Mas foi muito polémico. Foi polémico, internamente muito polémico. Mas o PSD, creio que nunca fez isso. Por acaso fez. Fez? Em que eleições? Eu estou convencido. Agora não me querem induzir em erro, mas estou convencido que nas segundas eleições do professor Cavaco o PSD não tomou posição. E, portanto... A escolha era natural, provavelmente. Não. Mário Soares
E, portanto, no segundo mandato do professor Cavaco, enquanto Primeiro-Ministro, Mário Soares, no segundo mandato de Mário Soares, o PS teve uma posição. Mas tínhamos que recuar, mas tenho quase certeza disso que vos estou a dizer. E, portanto, acontece. Está assim encerrado este Hora da Verdade desta semana. Estivemos à conversa com Miguel Pinteluz, é vice-presidente do Partido Social Democrata e é também autarca. Ele é vice-presidente da Câmara de Cascais, a quem mais uma vez agradeço ter aceitado o nosso convite. Regressamos na próxima semana.